Olá pessoal, estamos de volta para continuar falando a respeito do nosso projeto de texto, que é o fato de introdução, desenvolvimento e conclusão estarem em sintonia, estarem entrelaçados de forma a levar uma ideia para o meu leitor, levar uma fácil compreensão dos meus argumentos para o meu leitor. O exemplo que eu trouxe para vocês foi o tema manipulação dos usuários por meio do controle de dados na internet, em que nós observamos dois temas aqui, dois assuntos, na verdade, dentro desse tema, que é a manipulação dos usuários, ou seja, alguém será conduzido, a agir de determinada maneira, e nós também temos um controle de dados que alguém tem a respeito desses usuários, que no caso aqui é a internet. Vamos analisar esse tema. Nós temos aqui o fato de que a manipulação desses usuários se dá por meio da internet. Então, quando nós pesquisamos determinada informação, por exemplo, no Google, esses algoritmos, nós estamos ali diante de uma inteligência artificial que são chamados de algoritmos que guardam essas informações a respeito de nós, de maneira que eles saibam o tipo de música que a gente mais ouve, o modo como nós nos vestimos, os aparelhos tecnológicos que nós mais pesquisamos, por exemplo. Então, eles possuem várias informações a respeito de nós. Como o exemplo que eu trouxe aqui, é uma pesquisa que eu fiz a respeito de um tablet, por exemplo, o tablet Samsung AS Pen. A partir daquele momento, o algoritmo, essa inteligência emocional, sabe que eu quero comprar aquele tablet e não por acaso, logo após nós iremos observar que no YouTube, por exemplo, se eu for ouvir uma música, haverão o quê? Exatamente anúncios de tablets, de celulares, dando a entender de que essas informações são compartilhadas entre redes, ou seja, o Google, que tem informações a respeito do que eu pesquiso, vende essas informações para determinadas empresas que lucrarão, obviamente, por causa dessas informações que esses aparelhos tecnológicos, que a internet possui a respeito do usuário. Então perceba como é uma problemática social o fato de que a internet abriga informações sobre nós e usam essas informações para fins capitalistas, para fins de consumo. Então esse é o tema da redação. Agora vamos para o exemplo. Essa aqui é a introdução, pessoal, que diz o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado aos aspectos educacionais e econômicos. Então, nessa introdução, nós percebemos que o candidato, o escritor dessa redação, ele faz uma contextualização do tema, observando como que o tema está relacionado com a sociedade, como é que ele se apresenta na sociedade. Ele fala que na sociedade nós temos uma evolução em todas as esferas da sociedade. Aí ele dá aqui o exemplo da saúde, ele dá o exemplo dos transportes e das relações interpessoais. Logo após, ele relaciona com o uso da internet, dizendo que a internet potencializou tudo isso, esses avanços, porque permitiu que tenhamos, um banco de dados que guardem essas informações sobre nós. Só que a discussão do candidato não acaba por aí. Ele diz que essas informações são tendenciosas, reconhecendo que nós temos aqui um problema a ser analisado e depois a ser combatido, E ele vai citar duas teses que podem ser pensadas em relação ao problema.
Ele diz que isso está ligado a aspectos educacionais, no caso aqui a tese 1, e aspectos econômicos, no caso a tese 2. Então percebam a contextualização do tema e percebam também a sugestão dessas duas teses. Agora vamos observar como é que o desenvolvimento está entrelaçado com essa introdução. Acompanhe. O desenvolvimento da redação diz o seguinte: é importante ressaltar, em primeiro plano, de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre, em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando, assim, o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado, nesse caso, a manipulação. Então perceba que esse primeiro parágrafo do desenvolvimento, que eu chamo de desenvolvimento 1, está relacionado com a tese 1. Vamos observar, nós temos aqui a tese que diz que esse problema está ligado a aspectos educacionais, ou seja, a educação desse sujeito está comprometida. E o candidato explica isso no desenvolvimento 1. Ele diz aqui que essa manipulação acontece por causa da educação tecnicista, ou seja, é aquela em que não há criticidade, em que o indivíduo não pode dar a sua opinião. Então, é como se a internet aproveitasse essa falta, né, de educação, essa falta de criticidade do indivíduo para manipulá-lo, para usar esses controles de dados para manipular o comportamento desse usuário. E perceba também que essa tese, a tese 1, é desenvolvida no desenvolvimento 1 não apenas baseado em fatos do cotidiano e nem também na opinião do candidato. Ele procura aqui um repertório legitimado para fazer isso, que é o Paulo Freire, com a educação libertadora. Então perceba que nós temos aqui um desenvolvimento 1 que está bem construído, está relacionado com a tese 1, além de que ele é bem fundamentado. Nós temos aqui uma área do saber, que é o educador e filósofo, né, até Paulo Freire. Vamos para o desenvolvimento 2, né? Já que, como nós discutimos, o desenvolvimento consiste em 2 parágrafos. O desenvolvimento 1 explicando a primeira tese e o desenvolvimento 2 explicando a segunda tese. Vamos lá. Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Então, nesse desenvolvimento 2, nesse parágrafo aqui do desenvolvimento, nós acompanhamos o quê? Exatamente uma explicação a respeito da tese 2, que ele diz que a problemática da manipulação dos usuários acontece por causa de aspectos econômicos. E como é que ele fundamenta isso, professor? Ele leva o capitalismo e explica o que é esse capitalismo
e como determinado capitalismo está relacionado com a temática, né, que o capitalismo interfere, né, que o capitalismo fomenta, que o capitalismo alimenta os indivíduos e, consequentemente, corroboram com esse controle de dados que os manipulam. E, inclusive, ele também cita, além do capitalismo, outro repertório legitimado, que é o filósofo, né, que é o Jean-Paul Sartre, desculpa, que ele propõe a ideia da ilusão da contemporaneidade, ou seja, a repetível, né, sensação de estar sendo modernizado, de que o indivíduo se moderniza a cada momento. Então ele pega a tese 2 e explica essa tese 2 no desenvolvimento, mostrando aí que nós temos uma relação da introdução com o desenvolvimento, temos aí um entrelace entre o princípio com o meio. Agora vamos observar o fim. Essa aqui é a conclusão. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais econômicos. Pronto, aqui ele já retomou o tema, ele fez uma breve retomada do tema. Desse modo, é imperiosa a ação do MEC. Nós temos aqui o agente, né? Qual é a ação? Ele deve... Lembra que eu falei que a ação se dá por meio de um verbo? Pois é justamente isso. Ele deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, ou seja, nós já temos o meio aqui também, né? Orientar, continuando a ação, orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, ou, ele cita outro meio, por intermédio da checagem de dados, com o fito, efeito, né, com a finalidade, a fim de que, né, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Então, aqui acaba a primeira proposta de intervenção, que é que o Ministério da Educação e Cultura ofereça, né, debates e seminários nas escolas, orientando os estudantes para que eles tenham um senso crítico e que eles não, para que eles também não sejam manipulados. Nós temos aqui outra proposta de intervenção, que o agente continua sendo o MEC, né, que ele precisa oferecer ação, uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através da sua inclusão, ou seja, por meio, aqui é o meio ou modo, né, através da sua inclusão de base nacional comum, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Então, já que nós falamos a respeito de manipulação dos indivíduos por causa da internet, nós temos uma conclusão que leva uma proposta de intervenção relacionada a isso, ou seja, as escolas, que é um órgão da educação, se mobilizará, né, por meio do Ministério da Educação, se mobilizará justamente para acabar com esse problema. Então perceba que essa conclusão está relacionada com a introdução e com o desenvolvimento, levando aí um projeto de texto bem construído. Mas você pode me perguntar, professor, e a economia? Será que a economia ficou esquecida? Nós temos aqui a tese 2, citando os aspectos econômicos, e nós temos aqui o desenvolvimento 2, explicando essa tese. Na conclusão, nós temos as duas propostas de intervenção que têm como principal alvo a educação, mas que elas podem ser relacionadas com a questão da economia também, já que esses indivíduos eles deixarão de ser influenciados e, consequentemente, deixarão também de comprar exageradamente, de serem motivados a comprar só por causa de uma influência. Ademais, nós lembramos das minhas palavras que eu falei aí para vocês, enquanto nós produzimos o texto, né, que o corretor ele vai escolher a proposta de intervenção mais adequada, aquela que tiver mais elementos, né, aqueles elementos que eu já discuti, que é a ação, o modo, o efeito, o detalhamento e o agente. Então essa aula já ficou até grande demais, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Nós iremos continuar essa discussão na nossa próxima aula, através de mais duas, por meio, né, de mais duas videoaulas.
Então, se surgiu alguma dúvida, vocês precisam escrever essa dúvida e mandar via plataforma ou via outro instrumento comunicativo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.